Auto-sacrifício, um shinobi sem nome que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shizui, ou o ninja sem nome, é minha história. Ouve aí. Sacrifício, a minha história gira em torno disso, pois com a justiça eu fiz um compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. O conflito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos os Uchihas ficaram sob suspeitas, e a partir dali a inimizade estava feita. Meu clã se revoltou com um golpe de estado, mas eu quero a paz e não estar de algum lado. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Se a guerra acontecer, todos vão morrer. Conversei com o Hokage para ter a permissão de impedir a guerra com jutsu de ilusão. Uma traição, Mangekyo Sharingan, usando o meu jutsu contra o meu clã, e ser considerado para sempre o traidor. Mas pelo bem de todos eu pago o preço que for. Dançou, buscava a vingança, invejava meu poder tomado pela ganância. Que adianta se não há mais confiança? Lutando pela paz só eu tinha esperança. Contra Danzo fui ingênuo, e isso me custou meu olho direito. Mas não dei lugar ao ódio, mantive a minha honra para impedir a guerra, vivendo nas sombras. Dizendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Com lágrimas de sangue, só havia uma chance. Em Itachi confiei, meu olho esquerdo entreguei. Deixei com Itachi a mais difícil decisão, um caminho longo de dor e solidão. Eu queria poder estar contigo, meu irmão, mas na beira desse rio termina a minha missão. Evite a guerra e siga em frente seu caminho, e assim eu me despeço em paz com um sorriso. Então entenda, esse foi meu sacrifício. Pela paz de Konoha terminei em suicídio. Um shinobi sem nome, Uchiha Shizui, Player Taos. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Auto-sacrifício, um shinobi sem nome que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shizui, ou o ninja sem nome, é minha história. Ouve aí.
Sacrifício, a minha história gira em torno disso, pois com a justiça eu fiz um compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. O conflito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos os Uchihas ficaram sob suspeitas, e a partir dali a inimizade estava feita. Meu clã se revoltou com um golpe de estado, mas eu quero a paz e não estar de algum lado. Entendo que sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Se a guerra acontecer, o que? Todos vão morrer. Conversei com o Hokage para ter a permissão de impedir a guerra com jutsu de ilusão. Uma traição, Mangekyo Sharingan, usando o meu jutsu contra o meu clã, e ser considerado para sempre o traidor. Mas pelo bem de todos eu pago o preço que for. Dançou, buscava a vingança, invejava meu poder tomado pela ganância. Que adianta se não há mais confiança? Lutando pela paz só eu tinha esperança. Contra Danzo fui ingênuo, e isso me custou meu olho direito. Mas não dei lugar ao ódio, mantive a minha honra para impedir a guerra, vivendo nas sombras. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Com lágrimas de sangue, só havia uma chance, e em Itachi confiei. Meu olho esquerdo entreguei. Deixei com Itachi a mais difícil decisão, um caminho longo de dor e solidão. Eu queria poder estar contigo, meu irmão, mas na beira desse rio termina a minha missão. Evite a guerra e siga em frente seu caminho, e assim eu me despeço em paz com um sorriso. Então entenda, esse foi meu sacrifício. Pela paz de Konoha terminei em suicídio. Um shinobi sem nome, Uchiha Shizui, Gear, Player Taos. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Auto-sacrifício, um shinobi sem nome, que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shizui, ou um ninja sem nome, a minha história. Ouve aí. Sacrifício, a minha história gira em torno disso, pois com a justiça eu fiz um compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. O conflito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos os Uchihas ficaram sob suspeitas, e a partir dali a inimizade estava feita. Meu clã se revoltou com um golpe de estado, mas eu quero a paz e não estar de algum lado. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver na sombra e se
sacrifício. Então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Se a guerra acontecer, o que? Todos vão morrer. Conversei com o Hokage para ter a permissão de impedir a guerra com jutsu de ilusão. Uma traição, Mangekyo Sharingan, usando o meu jutsu contra o meu clã, e ser considerado para sempre o traidor. Mas pelo bem de todos eu pago o preço que for. Dançou, buscava a vingança, invejava meu poder tomado pela ganância. Que adianta, se não há mais confiança? Lutando pela paz só eu tinha esperança. Contra Danzo fui ingênuo e isso me custou meu olho direito. Mas não dei lugar ao ódio, mantive a minha honra para impedir a guerra, vivendo nas sombras. Dizendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Com lágrimas de sangue, só havia uma chance. Em Itachi confiei, meu olho esquerdo entreguei. Deixei com Itachi a mais difícil decisão, um caminho longo de dor e solidão. Eu queria poder estar contigo, meu irmão, mas na beira desse rio termina a minha missão. Evite a guerra e siga em frente seu caminho, e assim eu me despeço em paz com um sorriso. Então entenda, esse foi meu sacrifício. Pela paz de Konoha terminei em suicídio. Um shinobi sem nome, Uchiha Shizui, Player Taos. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que é sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Auto-sacrifício, um shinobi sem nome, que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que é sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shizui,